Eu, quando vim para a equipe do Sebastião em 78, eu era um dos diretores. Eu ajudava a coordenação e a organização dos trabalhos nessa rede inicial. Por ser uma rede inicial, vários desafios apareceram de início. Mas respeitando que era impossível não haver esses desafios. Qualquer um que estivesse no lugar do Sebastião da equipe inicial iriam ser pioneiros numa experiência, numa acumulação de experiência, e essa acumulação ia dar saltos de qualidade pelo tempo afora, melhorando o grau de organização e do planejamento das atividades, etc. Algumas dezenas de cidades no Brasil todo, cidades de porte médio, tinham sido consequência de um fenômeno social muito intenso nos anos 70. Foi uma grande imigração da zona rural para a zona urbana e das cidades pequenas para as cidades médias. As periferias das cidades médias se incharam rapidamente de população pobre. Isto porque foi um dos efeitos da ditadura militar que promoveu a maior concentração de renda da história do país. Houve um empobrecimento muito grande da população rural e das cidades pequenas. Então, esse inchaço das periferias urbanas levou a que as prefeituras municipais, não só aqui em Campinas, mas na maior parte das cidades médias do país, no Paraná, no Nordeste, nos estados do Sul, as prefeituras tivessem que correr contra o tempo e tentar diminuir a tensão social gerada nas periferias das suas cidades. Eram tensões sociais muitas vezes explosivas, que a própria ditadura militar não engolia. Então, coube às prefeituras tomar as primeiras providências de planos habitacionais, transporte urbano, rede de água e esgoto e postinhos de saúde para aquela população que, até por ser mais pobre, era muito mais sujeita a doenças e sofrimentos na sua saúde. E aí esses primeiros postinhos foram uma coisa espontânea em várias prefeituras de cidades médias no país todo. Campinas foi uma delas. E aí, secretários municipais de saúde, como foi o Sebastião de Moraes, não precisava nem ser sanitarista, bastava ser um bom profissional de saúde, com um mínimo de solidariedade, olhando para a população, que pudesse pesquisar que soluções no mundo inteiro existiam para minorar o sofrimento de saúde das periferias. E essas soluções já estavam dadas em vários outros países, que chama a rede de postos ou de centros de saúde de atenção primária à saúde. Então, o Sebastião foi pioneiro nisso, começou do zero, ele não havia experiência acumulada, o Sebastião e a equipe inicial dele foram pioneiros, como foram pioneiros todas as iniciativas de prefeituras municipais naqueles anos 70, ainda dentro da ditadura. Esse trabalho não foi só da pessoa do Sebastião, ele foi a pessoa que conduziu realmente e abriu esse espaço da prefeitura municipal para, aí sim, algumas dezenas de médicos recém-formados, jovens médicos, idealistas, muito solidários com a população, todos também engajados numa luta contra a ditadura na época e que partiram para trabalhar nesses postinhos periféricos, sem muita experiência anterior, com muito ideal, muita dedicação. E a ideia ali era recrutar na própria comunidade, que era chamado na época de auxiliares de saúde. Pessoas jovens da própria comunidade eram treinadas em serviços rapidamente ali pelos jovens médicos e as primeiras equipes foram esses jovens médicos com esses auxiliares de saúde nos postinhos. Então, foi um trabalho de muito idealismo, muita dedicação, onde se acumulou uma experiência preciosa. Então, quando eu concordei com o convite do Sebastião e vim para Campinas no início de 1978, eu já encontrei o início de uma rede desses postinhos. Eram postinhos acanhados, inclusive, em casas alugadas na periferia. A maior parte eram casas alugadas, alguns eram casas de projetos habitacionais. Quando eu fui convidado a ser secretário municipal, isso já numa gestão seguinte, em 1983, então eu já conhecia mais ou menos a rede e já como secretário, enfrentando de cara a rede, com a responsabilidade de secretário, eu já percebi alguns desafios que se não fosse eu, fosse o próprio Sebastião de Moraes, seriam também os mesmos desafios para ele, já de uma etapa posterior àquela primeira gestão de pioneirismo, né? Os postinhos, com aquele idealismo, aquela dedicação dos médicos,
cada postinho, o Sebastião delegou uma autonomia muito grande para a equipe de médicos de cada posto poder dar prioridades ou planejar os seus programas de atividades. Então, essa autonomia deu um entusiasmo muito grande, cada equipe de cada postinho, de acordo com as necessidades da população, com as pressões da população e com os auxiliares de saúde colhidos na própria comunidade. Cada postinho foi usando dessa autonomia para exercer, então, uma programação da oferta de serviços para a população. Então, essa autonomia foi uma força inicial muito importante, mas essas programações já começaram a entrar numa diversificação muito grande, programação de um postinho para outro postinho. Então, para mim, um primeiro desafio seria fazer debates coletivos com as equipes de todos os postinhos para podermos definir qual seria a matriz programática para todo o município. E dentro dessa matriz programática comum a toda a rede de postinhos, aí sim poderiam se acrescentar singularidades específicas para cada postinho. Então esse foi um esforço muito bom, muito rico de troca de experiências das equipes. Então essa autonomia inicial, que quase que diversificava a rede, ela passou a ter uma matriz de responsabilidade de todo o município. Um segundo desafio também que nós tivemos é que esses postinhos iniciais eram quase todos alugados. Casinhas de condições físicas muito precárias de periferia de Campinas, que eram alugadas. Então, não só era a condição física precária para ser um bom posto de saúde, como o dono da casa ele podia não querer alugar no ano seguinte, aí tinha que correr atrás de outro local. Então, esses aluguéis em locais onde tinha casinha para alugar e sujeitos à mudança, confrontavam com uma necessidade importante da população de ter um local fixo de fácil acesso para ela. Então, aí também esse desafio foi superado com um projeto de construção em terrenos municipais de prédios próprios para centros de saúde modulados que pudessem ir crescendo fisicamente. E esse foi um trabalho também bastante interessante, importante, porque passamos a cumprir esse desafio e estabelecemos, então, uma rede de centros de saúde próprios da Prefeitura Municipal, e a escolha do local desses centros de saúde foi feita com a população. As administrações regionais da Prefeitura, coordenadas pela Secretaria Municipal, junto com as sociedades de bairro e outras entidades populares de cada bairro, fazíamos assembleias espetaculares, muitas vezes tensas de discussão, é nesse ou naquele terreno da prefeitura que vai construir, para o acesso à população, qual é o melhor local. E aí esses centros de saúde foram construídos em locais definidos com alto grau de participação da população dos bairros que se envolvia. E nós tivemos um convênio com o Ministério da Saúde, onde o dinheiro, o recurso público para a construção desses postos, a maior parte foi do orçamento municipal, mas uma boa parte foi do Ministério da Saúde, que, através de um convênio, ajudou essa construção também. Uma coisa é ter 2 ou 3 ou 4 postinhos autônomos, outra coisa é ter um número de postos que caracteriza uma rede, o trabalho em rede, com envolvimento, com impacto na população, né? Um outro desafio também importante, são desafios assim administrativos e técnicos, mas na época eram imprescindíveis. Na época poderia pôr a perder toda a experiência. Por isso que eu estou valorizando que na época esses desafios eram desafios mesmo. Por exemplo, quais equipamentos médicos e odontológicos devia ter nos postos? Era também uma diversidade muito grande. Que equipamentos médicos e odontológicos? Nós fizemos um convênio também com a Organização Pan-Americana de Saúde. Ela financiou uma parte, a Prefeitura financiou outra parte, e produzimos um elenco de equipamentos mínimos de boa qualidade para todos os postos, desde aparelho de pressão até vários outros equipamentos, inclusive os odontológicos também. Então, um modelo de equipamentos mínimos para cada posto, padronizado para todos os postos, isso foi também um salto muito importante. Outro desafio muito importante é que os auxiliares de saúde recrutados na comunidade não tinha no quadro de pessoal da prefeitura lugar para eles. Então, eram contratações precárias, temporárias, precárias. Mas esses auxiliares de saúde estavam testados na prática, eram imprescindíveis para a evolução da rede. E muitos deles não tinham nem o primeiro grau completo
A capacitação deles é uma aprendizagem em serviço com os médicos dos postos. Então fizemos um esforço muito grande com a Secretaria Municipal de Educação, tinha um supletivo na época, completamos rapidamente o primeiro grau para todos os auxiliares de saúde que não tinham o primeiro grau. Com o primeiro grau completo, fizemos um convênio com o SENAC e foi uma capacitação para a totalidade dos auxiliares de saúde que se transformaram em auxiliares de enfermagem e puderam entrar no quadro próprio da Prefeitura. Nesse momento, a gestão também da Prefeitura estava discutindo o plano de cargos, carreiras e salários para toda a Prefeitura. E fizemos um debate muito intenso e muito tenso dentro da Prefeitura para que a lógica do plano de cargos, carreiras e salários da Prefeitura pudesse incorporar as realidades específicas da área da saúde, incluindo os auxiliares de enfermagem, auxiliares de saúde e vários outros perfis profissionais que nós tínhamos, já com nível salarial mais adequado, mais atrativo para eles. Então, o papel da Secretaria Municipal de Saúde naquela ocasião, dentro da discussão, dentro da Prefeitura, para plano de cargos, carreiras e salários e oficializar todo o quadro, foi fundamental também, que foi um salto de qualidade muito grande.